Vamos falar hoje das artes marciais e a reabilitação. É bastante interessante, né? As artes marciais, eu adoro assistir, adoro entender os movimentos, né? Tudo que cada arte requer do seu participante, é bastante interessante isso. Então, a gente tem nas artes marciais o judô, o karatê, o aikido, o jiu-jitsu, kung fu, taekwondo e muitos outros, né? Então são métodos de ataque e defesa de origem oriental, e a grande característica, né, a maior ênfase que eles dão sempre são trabalhos na personalidade, disciplina e o respeito à experiência. Então é muito além de uma atividade física. Mas como eu posso ajudar, né? Como eu posso complementar a reabilitação indicando as artes marciais? Olha que interessante, todas elas têm muito controle de força, porque durante o treino você faz as coisas fortes, mas controla para não machucar o seu adversário, porque você está apenas treinando. Então ele tem alta requisição desse controle de força. Treina a força, mas ao mesmo tempo tem que treinar esse controle. Muito aeróbio, força, impacto, né? Um esporte que todos eles têm bastante impacto, alongamento, além dessas questões aí como disciplina e respeito. Na verdade, não é necessariamente respeito ao mais velho, mas respeito àquele que é mais experiente do que você. A grande maioria deles, para poder mostrar quem é mais experiente, é por faixas coloridas, e tem um dado interessante aqui que 1 a cada 500 praticantes chegam na faixa preta, e depois que eles chegam na faixa preta não é que acabou, é que eles começam a estudar de forma mais específica. Então era tido também como ataque e defesa dos orientais antigamente, e interessante também que era uma forma de sobrevivência e também de unidade, né, entre os povos. Parece meio antagônico isso, né? Muito interessante. E era a forma que a sociedade encontrava na sua alta defesa. Os golpes, eles envolvem força no corpo inteiro. Então, se o golpe está finalizado com os membros superiores, o corpo inteiro fez força. E se ele foi finalizado com os membros inferiores também, o corpo inteiro fez força. E eles trabalham muito também giro. Então, é muito interessante as crianças trabalharem os espirais, né, do corpo, e não só os movimentos em bloco, mas sim os movimentos em espiral. Isso é bastante interessante. Então eu indicaria sim para complemento da reabilitação nesses casos onde a gente precisa de muita força, de muito impacto, de um grande exercício aeróbico, bastante alongamento, como coadjuvante de um tratamento de reabilitação na fisioterapia. Dança é movimento e nós somos profissionais do movimento, então nós estamos bem diretamente ligados, né, à fisioterapia e à dança. Nós podemos chamar um dançarino de um artista atleta ou um atleta artista, e tem estudos que mostram que um dançarino treina tanto ou tem uma exigência corporal tão grande quanto de um atleta de elite. Mas aqui nós estamos falando dos benefícios, né, que a dança pode trazer e ser coadjuvante com a reabilitação. Então a dança, ela é tanto um treino aeróbio quanto anaeróbio, então ela também vai exigir, vai ter um treino de força, um treino de alongamento, vai melhorar a flexibilidade, a elasticidade, também trabalha todas as questões de mobilidade articular e mobilidade muscular, trabalha muito a propriocepção, muito a interocepção, né? A minha percepção do corpo dentro do meu corpo, a minha percepção do corpo no espaço, ela é riquíssima para trabalhar isso. Como parte individual, ela vai exigir uma disciplina, né, do atleta, como alimentação, sono, horários para treino, e no coletivo ela tem todos os benefícios do coletivo, como aprender a fazer junto, a socializar, todas as questões que depois desses vídeos todos eu vou falar especificamente dos esportes coletivos, né, os benefícios que a gente pode trazer e juntar na reabilitação. Então, assim, uma questão, quando a gente fala do compromisso, né, você tem um compromisso pessoal, estético, individual, coletivo, você tem disciplina, trabalha muito a questão da precisão, o movimento mais preciso. Então, quando você está
com uma criança ou uma adolescente que você percebe que o movimento dele está muito grosseiro, executa bem o movimento, mas ainda de uma forma muito grosseira, a dança é excelente para ajudar nesse afinamento do movimento. Também quando tem questões com concentração. A dança, ela envolve a música, né? E a gente tem estudos sensacionais de que a música inserida desde cedo, ela desenvolve outras partes do sistema nervoso central. Então, a dança, para que ela aconteça, você usa mais um sentido, que é o da audição. Você é guiado por um outro sentido. Então, quando você tem questões de concentração, de déficit de atenção, a dança ela pode ser um coadjuvante muito bom na reabilitação para isso, né? Nas indicações posturais, a dança trabalha muito o eixo postural. A partir desse eixo postural, a partir desse eixo onde você constrói uma postura estática ou dinâmica, né? Porque postura não necessariamente é estática, postura é movimento também. Então você ajuda muito no trabalho do alinhamento, da estabilidade, da sensibilidade. E uma coisa muito interessante da dança é que ela ajuda naquele movimento não ser um bloco de movimento, mas que seja um movimento mais leve, mais preciso. Então olha quantas coisas legais você pode usar da dança para sua reabilitação, ou seja, também acelerar a sua reabilitação quando você passa o seu paciente, por exemplo, o seu mini paciente aí, para usar a dança como coadjuvante do tratamento. Eu espero que você tenha um olhar melhor a respeito da dança, pesquise mais dança por dança, não necessariamente só o balé, mas várias outras, para poder perceber o quanto que isso pode trazer de bom para ajudar você na reabilitação do seu paciente. O significado da palavra é a arte de jogar as armas brancas. Ele apareceu por causa de uma Olimpíada. Então ele tem algumas fases como o ataque, a finta, guarda, contra-ataque, toda aquela luta marcial com as espadas, né? O que é mais interessante, que eu acho que ajudaria muito na reabilitação, é que os seus movimentos, ele tem muito assim, com os membros superiores, né? Alto, baixo, direita, esquerda, tem as rotações, tem os movimentos circulares, os movimentos semicirculares, os movimentos na diagonal. Então isso, a gente que sabe sobre a reabilitação da criança, que trabalha com a reabilitação da criança, sabe o quanto é importante a criança ter dimensão, né, de todas essas direções, nas diagonais, que seja nas linhas retas, né, como os pontos cardeais, que seja circulares ou semicirculares. Isso é muito importante para o desenvolvimento motor, para desenvolvimento da postura também, porque postura não é algo estático, postura é algo dinâmico e ela tem um ritmo, né, e ela tem alguns jogos de força. Então eu penso que a esgrima seria bem interessante para ajudar no trabalho postural. Eu nunca indiquei esgrima, mas como eu dei uma estudada para poder falar com vocês, eu acho que é uma boa agora também eu colocar o esgrima como parte da reabilitação quando eu quiser, por exemplo, inserir esses movimentos, né, quando eu perceber que a criança está precisando desses movimentos. Algumas coisas interessantes sobre o treino, né? O treino tem 3 fases. Tem um treino físico muito importante, porque os membros inferiores, eles precisam ficar o tempo inteiro semiflexionados, então exige bastante força, então precisa de uma parte do treino físico. A parte do meio do treino é das técnicas mesmo, né, do próprio esporte, e a parte final do treino é um treino mental, que normalmente o instrutor trabalha individualmente cada necessidade do praticante. Então acho isso bem interessante, porque é um esporte que envolve essas 3 coisas: um treino físico, um treino específico do esporte e um treinamento mental. Eu gostei muito de saber sobre esse esporte e a partir de hoje eu vou usar sim ele como recomendação em parte da reabilitação das crianças e adolescentes. Algumas
indicações, algumas coisas interessantes que a prática do futebol, como um esporte, eu não estou falando aqui em nível de competição, como um esporte, o que ele pode trazer de bom para uma criança. Uma das coisas mais interessantes que ele traz é o controle motor. O controle motor porque ele tem que mudar muito de velocidade, tem que controlar a força, tem que ter um pouquinho mais de alongamento. O próprio esporte proporciona alongamento. Ele tem movimentos tanto retos quanto movimentos cruzados, espirais. Ele usa tanto a parte da frente do corpo como a parte de trás, né? A cadeia anterior como a cadeia posterior. Você precisa ter um controle motor para saber que horas que vai frear, que horas vai acelerar. Ele tem um treino aeróbio muito bom e também anaeróbio, porque toda vez que freia, que tem que ter um controle, ativação da musculatura para fazer uma contração muscular concêntrica ou isométrica, trabalha bastante essa parte anaeróbia. Ele melhora muito esse padrão neuromuscular, né? Eu tenho que pensar, decidir e agir em milésimos de segundo. É um esporte praticado em grupo, então você trabalha a questão da parceria, da equipe, a socialização e toda essa parte motora que envolve alongamento, rigidez muscular e articular, que você acaba tendo que melhorar, né, que ganhar mais movimento, tanto os articulares quanto musculares. Então eu já contei algumas outras aparições minhas aqui que eu indico às vezes o futebol até para coordenação motora fina. Muita gente fala muito, né, como um esporte mais, entre aspas, grosseiro, mas o futebol não tem nada de grosseiro. Futebol você precisa ter cálculo motor o tempo inteiro, né? Você quando vai fazer um chute, você tem que fazer cálculos milimétricos, né? Que vem aqui, você não fica calculando, vou chutar 2 metros, depois vai fazer uma curva, não. Mas isso vai tomando uma automação, claro, e isso é coordenação motora fina pura, né? Por exemplo, num chute, o chute também está presente no rugby, no futebol americano, no karatê e em outros. Eu tenho uma colinha aqui porque são muitas coisas para eu não me perder. E num chute você tem várias fases, né? Como por exemplo, apoio do pé, balanço, flexão do quadril, extensão do joelho, flexão do joelho junto com o tornozelo. Nessa do tornozelo, você, dependendo do solo, tem as diferentes habilidades de estabilidade do pé, dos ligamentos, trabalho de propriocepção, de interocepção, essa parte de contato com a bola, aceleração e desaceleração. Olha só quantas características um único esporte pode ter e como você pode usar todas essas coisas numa reabilitação. Então, por exemplo, uma criança um pouco mais lenta, ela pode aproveitar do futebol? Pode, ela pode sim, porque ela vai ter que se esforçar para poder ajudar a equipe. É uma forma muito interessante de aumentar a velocidade. Uma criança com sobrepeso, claro, o futebol você tem uma parte de corrida, às vezes 40% do tempo que está no jogo está correndo, 25% só do tempo você está andando, 15% no trote, 10% numa alta velocidade, 10% em corrida de costas. Então ajuda sim uma criança a melhorar as questões de peso e outras que vêm junto, né? Se você diminui o sedentarismo, pode melhorar taxas metabólicas. Então são essas as indicações, não necessariamente de reabilitação, mas da reabilitação eu queria centrar bastante nessa questão da coordenação motora fina, que muitas vezes a gente coloca um esporte um pouquinho mais grosseiro como se fosse apenas para uma coordenação motora grossa, mas não, para coordenação motora fina. Também para essa sensibilidade plantar, para a mobilidade do pé, para a força da planta do pé, para a mobilidade do tornozelo, para equilíbrio. Tudo isso são indicações e você pode começar, por exemplo, um trabalho postural no consultório e mandar uma criança para continuar um trabalho de reabilitação no próprio esporte que é o futebol. Então a ginástica olímpica tem um mito, né? Como se quem pratica ficasse pequeno. Não é isso. É que na verdade quem chega a ser um atleta de elite da ginástica olímpica são realmente as pessoas que têm uma estatura menor já geneticamente e as pessoas que têm hipermobilidade. Também algumas pessoas chamam isso de frouxidão ligamentar. O que é isso?
é aquela pessoa que tem a junta bem molinha, porque senão ela na verdade não vai conseguir mesmo fazer algumas coisas, alguns movimentos que são próprios do esporte. Então vamos falar primeiro das questões benéficas desse esporte, né? Das questões que eu aplicaria para ajudar na reabilitação. Então é um esporte que exige bastante disciplina, ele é um esporte que trabalha o equilíbrio, a força, a concentração, muita consciência corporal, como muito parecido também com a dança, só que ele tem um impacto maior, né? Trabalha mais o impacto do que a dança. E a gente sabe que os esportes que promovem o impacto, eles são muito bons para melhorar a densidade óssea. É um esporte que exige um trabalho muscular no paralelo, porque as pessoas que têm a hipermobilidade, elas tendem a ter um pouquinho menos de força e de massa muscular. Então essas pessoas precisam praticar um pouco mais de treinamento de força e de massa para conseguirem fazer o esporte de uma forma mais adequada. É um esporte que o nível de ansiedade dos praticantes naquele pré-olímpico ali, na pré-competição, é tido como o maior nível de ansiedade, né? E é um esporte também que a gente tem uma impressão que lesa muito, mas é porque a gente acaba ficando sabendo da maioria das lesões, porque é um esporte individual, então no máximo 4 participantes, né? Mas aí é só em equipe, então a gente acaba sabendo mais. Ele não é um esporte assim que lesa tanto assim, mas a maioria das lesões é tida no aquecimento, no treino e na pré-competição. São poucas lesões que acontecem durante mesmo a prática de uma apresentação ou durante uma competição. Eu diria que seria um bom esporte, um coadjuvante, principalmente quando a criança tem pouco alongamento, ou seja, o contrário daquilo que o esporte precisa para ser um atleta de elite, né? Por quê? Porque ele vai trabalhar muito as questões de alongamento, porque ele exige bastante, né, do comprimento dessa parte articular. Então eu diria que uma boa indicação como coadjuvante seria para as crianças que são mais encurtadas e que têm pouca mobilidade, uma vez que o esporte trabalha bastante essa questão do comprimento muscular e trabalha bastante a mobilização articular, além de todos aqueles outros benefícios comportamentais, né? Principalmente a concentração e o controle de ansiedade. Gostei também bastante de saber um pouquinho mais sobre esse esporte. O golfe não é comumente praticado pelas crianças, ele é um esporte que precisa de uma maturação do corpo, uma vez que ele tem uns movimentos bem complexos. Então, um dos movimentos importantes, né, do golfe é o C invertido, então o corpo todo faz um C e no momento que tem o taco ele ainda faz a torção. Então a coluna precisa ser uma coluna forte para aguentar bem o impacto do golfe. Claro que todos os esportes, quando praticados de forma mais sistemática, você precisa fazer um preparo muscular para prevenir lesões. Mas a nossa intenção aqui é falar como que a gente pode usar o esporte na reabilitação. Eu diria que uma forma para a gente usar esse esporte na reabilitação seria para ganhar o ganho de mobilidade, né? Para ajudar um pouquinho nessa mobilidade da coluna, das torções, rotações, né? E de inclinação. Mas é só porque apareceu na caixinha e eu tô dizendo porque as crianças não praticam esse esporte. Às vezes os filhos dos golfistas acompanham, né? De tanto acompanhar, acabam praticando. O golfe tem algumas curiosidades muito interessantes. Você pode ter campo de até 1 milhão de metros quadrados e o golfe não tem um adversário, seu adversário é o campo, né? São sempre 18 buracos e aí é o tempo, né, e a forma como você lida, né, com essas tacadas. Tem um manual enorme de regras, porque dependendo do obstáculo, tudo tem uma regra. Nossa, a bola caiu no ninho do passarinho, tudo tem uma regra para poder continuar. Dificilmente é um lugar onde as pessoas conversam entre si enquanto estão, exige bastante concentração.
É um esporte mais praticado pelos homens do que pelas mulheres, talvez até pelaquela caixinha do nada, né, mais aparente nos homens, né, até esse silêncio. Algumas empresas dão preferência na contratação de executivos quando sabem jogar golfe, porque sabem que são lugares que saem bastante negócios. Deixa eu dar uma colada aqui. Ele é um esporte de elite, porque é um esporte que tem materiais caros e com esses campos muito grandes também o aluguel desses campos, né, e a frequência desses lugares é um pouco mais dispendiosa também. Precisa de roupas bem confortáveis e uma proteção solar assim muito grande, né, porque uma partida de golfe pode levar muitas horas, né, e enfim, foi um desafio falar, apesar de que a gente está falando de crianças e adolescentes, mas eu gostei de pesquisar um pouco mais a respeito desse esporte. É um esporte que usa tanto membros superiores quanto membros inferiores. Ele exige muito que se salte o mais alto possível, mas os arremessos são sempre feitos, a maioria das vezes, com as mãos. Ele ao mesmo tempo exige suavidade, então ele trabalha bastante coordenação motora, mas também ele é rápido e explosivo, é um esporte de bastante contato, mas a maioria das lesões são por infringir as regras, então a gente não diz que necessariamente é um esporte assim tão lesivo. Ele tem muitos movimentos que não necessariamente são contínuos ou são cíclicos ou repetitivos, existe muita da inteligência do jogador, exige bastante propriocepção neuromuscular, tem um trabalho muito harmônico com os grupos musculares e as articulações, todos aqueles benefícios que a gente já sabe do esporte coletivo. No momento do lançamento, você pode tanto ter que lançar muito longe ou muito perto, e o lançamento precisa ser forte, preciso, e ao mesmo tempo, se ele for mais perto, né, ele precisa ser suave. Então ele trabalha a força, a suavidade e a velocidade, a distância de forma harmônica. Isso traz uma inteligência motora para o praticante fora do comum. Então, para que eu posso, por exemplo, indicar o handball? Quando eu quero usar uma inteligência motora, quando eu preciso de velocidade, quando eu preciso de impacto. Vamos falar um pouquinho sobre a inteligência motora. Tem uns estudos já dizendo que nós temos hoje em dia crianças analfabetas motoras, ou seja, do jeito que eu não posso não desenvolver a minha inteligência de forma intelectual, eu posso também não desenvolver a minha inteligência de forma motora e posso ir perdendo aí a aquisição de gestos motores. Então, para esse possível analfabetismo motor, o handball é um excelente esporte. Como que eu posso detectar que uma pessoa é analfabeta motora? Ela não está nem entendendo o que você está fazendo, nem pelo estímulo verbal, nem pelo visual e nem pelo sinestésico. Então esse pode ser um esporte excelente para auxiliar nessa queixa. A natação é um esporte fácil, né, de complementar a reabilitação. Mas uma curiosidade, né, sobre a natação é que Platão dizia que o homem que não sabe nadar não é educado. Nessa época, né, nadar era uma forma elitizada, assim, porque só se nadava na Europa, e isso ainda perdurou por um bom tempo. Mas voltando a falar sobre os esportes aquáticos, né, ou sobre a água tem uma capacidade de absorver o impacto, né, sobre as articulações. Então, muitas vezes, quando nós queremos ganhar força ou queremos ganhar essa parte cardiorrespiratória sem que o paciente possa fazer impacto, né, realizar algum tipo de impacto, nós utilizamos alguma área do esporte aquático, ou a natação, hidroginástica. A fisioterapia feita dentro da água nós chamamos de hidroterapia, claro que numa outra temperatura, um pouquinho mais aquecido. E nós temos inúmeros benefícios com isso. Um coadjuvante muito interessante são os pós-operatórios, que você ainda não pode exercer às vezes um impacto tão importante, mas precisa ganhar mobilidade, força,
confiança. Às vezes a pessoa não está andando há um bom tempo, né? Quando ela coloca dentro da água, ela consegue andar. Quero contar uma história de quando eu fazia especialização no aparelho locomotor do esporte. Eu estava fazendo um estágio em hidroterapia e eu atendi uma criança de 7 anos que teve uma luxação rápida, né, momentânea da torácica, e ele teve só uma memória de não caminhar. E aí a primeira vez que nós colocamos ele dentro da água, ele caminhou, os pais dele choraram muito. Me lembro muito dessa cena, que foi muito emocionante, e depois disso isso fez uma parte muito importante para que ele voltasse a caminhar. Então, assim, o principal objetivo que a gente sempre tem quando indica algum esporte aquático é a absorção de impacto, mas na água também a gente ganha mobilidade articular de forma muito mais fácil, tanto de quadril, pé, tornozelo, joelho, principalmente dos ombros. Aí aqui a gente tem que ter algum cuidado, mas eu vou falar sobre os cuidados num outro vídeo. Então, principalmente que a gente ganha com a natação é força, flexibilidade sem impacto. Isso é muito bom mesmo. Sem contar que toda criança precisa saber nadar, né? Isso acho que já é um consenso entre os pais, entre os educadores e também entre os cuidadores. Apesar de o Pilates não ser necessariamente um esporte, né? Ele foi uma forma de se exercitar, criado por Joseph Pilates e difundido não só nos Estados Unidos como no mundo. E hoje a gente tem muitos benefícios, né? Apesar de ter mais de 100 anos que Joseph Pilates faleceu, as pessoas usam e abusam, né, de uma forma boa e não tão boa da técnica, claro, né? Porque como na grande maioria das técnicas, ela também é um operador dependente, digamos assim, né? Depende muito de quem vai colocar você na prática, né? De como que essa pessoa estudou, não só as técnicas, mas as suas particularidades, né? E o Pilates para as crianças, ele tem sido feito de forma responsável e de forma também irresponsável, né? Com as redes sociais a gente vê muita coisa boa e muita coisa ruim, né? Tem muita gente que aplica o método simplesmente do jeito que ele é nas crianças, sem respeitar a particularidade das crianças e sem respeitar a particularidade daquela criança especificamente, sem degradar os movimentos. Mesmo o Pilates sendo uma técnica em que o que a gente mais pode fazer é degradar o movimento, o que é degradar? Ele é difícil assim, vem um passo para trás, ele ainda está difícil, vem um passo para trás, porque Joseph Pilates sempre falava muito da precisão, do movimento sendo feito sem compensações, de respirar junto, de sempre manter o centro, de ter movimentos leves e fluidos, de alongamento máximo e força máxima num único movimento, né, de máxima concentração, de estar presente. Então só aqui, olha quantos benefícios a gente tem e quantas coisas a gente pode usar com as crianças usando esse método. Mas não é simplesmente fazer o movimento por fazer e simplesmente conseguir, não. A gente precisa que todos esses itens estejam presentes na hora da execução do movimento. Então, quando eu posso indicar o Pilates para coadjuvante da reabilitação? Quando eu preciso de mais concentração, quando eu preciso de um movimento mais leve, mais fluido, ou seja, de mais coordenação motora, né, tanto ampla quanto fina, quando eu preciso que aquela criança esteja presente mesmo no que ela está fazendo, não só de exercício, mas como um todo, às vezes na aula, às vezes numa outra atividade, quando eu preciso alongar e fortalecer um músculo bem de forma isolada, sem ser aquela forma muito tradicional, né, de fazer o exercício, quando eu preciso que essa criança entenda o que é leveza, o que é fluidez de movimento, quando eu preciso fazer movimentação das faces, ou seja, muito indicado para as crianças que têm dor. Então, crianças com dor, crianças hipermóveis, crianças encurtadas, pós-operatório, né, de alguma região que seja tornozelo, que seja joelho, que seja quadril, muitos exercícios se acoplam a isso. Então eu diria que Pilates para criança a gente pode usar sempre, ela precisando de reabilitação ou ela não precisando de reabilitação. Ela é um excelente coadjuvante, mas não se esqueça
de saber sempre das particularidades das crianças, estudar um pouco mais sobre hipermobilidade, sobre rigidez articular, respeitar a dor da criança, respeitar a patologia, por que ela foi mandada para você, estude um pouco mais sobre o desenvolvimento motor infantil da criança típica, estude um pouco mais sobre o próprio método, estude um pouco mais sobre biomecânica para que você aplique muito bem essa técnica nas crianças. Então, o tênis é um esporte que exige muita potência e muita precisão para que você consiga, né, transmitir através da raquete tudo que você quer fazer com a bolinha. Precisa de muita precisão e muita força. Então, engana-se quem pensa que a força é só do membro superior. Ela começa lá do pé oposto ao membro superior, então o pé, depois o tornozelo, o joelho, o quadril. Aí essa força é transmitida através da caixa torácica por uma linha cruzada, daí vem para o ombro, depois o cotovelo, o punho e enfim a mão e a raquete, né? E por fim a bolinha. Então não é tão simples assim o movimento, é um movimento bastante... É um movimento que utiliza muito essas linhas cruzadas. O mais interessante, para que eu mais usaria? Para a velocidade, claro, né? Principalmente essa velocidade lateral, a velocidade cruzada e também uma coisa bem interessante para fortalecer os ligamentos de tornozelo, joelho e pé laterais. Porque em algum outro esporte que você precise muito de mudança de direção, o tênis pode ser usado coadjuvante para isso, para a gente ter essa melhora proprioceptiva das laterais do corpo, né? Tanto do joelho quanto do tornozelo. O badminton ele é muito utilizado também hoje nas escolas de base de futebol, porque esse lance do espiral do jogo ajuda muito, né, nos outros esportes. E o que essa linha espiral pode ajudar nas crianças? As crianças são muito fechadas, né? Hoje as crianças estão bem caracol, elas ficam muito em frente à TV, muito em frente ao computador, se fecha aqui, né, com o touchscreen. E esses esportes que abrem as linhas espirais, elas podem ajudar bastante na postura, mesmo que seja mais, né, o membro dominante do que o outro, só que você fecha também mais o membro dominante do que o outro. Então eu sou destra, a minha tendência ao escrever é fazer uma rotação interna mais com o braço, com o ombro direito do que com o esquerdo. Então, se eu sou destra, eu vou fazer uma rotação externa, vou abrir mais o meu membro superior direito do que meu esquerdo. Então, ele seria um excelente coadjuvante na postura nesses dias que a gente tem vivido hoje de muita postura em caracol, né? Muita postura introspectiva, não introspectiva de questão psicológica, mas como postura mesmo. Então eu usaria esses dois esportes